Pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar um pouco aí sobre estrutura de decisão na linguagem C++ do Arduino. Então vocês vão ver que é muito próximo, né? E o professor Eduardo acho que já até fez esse cumprimento em inglês, porque vocês vão perceber que tudo que nós estudamos lá em português do Portugal Studio, nós vamos traduzir para o inglês, né? Então, nós vamos aí usar um pouco do nosso inglês aí, the books on the table, né? Então, vocês vão perceber que todas as estruturas que nós já conhecemos bem, já utilizamos muito lá no Portugal Studio, vão ser muito semelhantes no C++, né? Que é a linguagem que o Arduino usa, né? Uma versão do C++, e só que em inglês. Então, relembrando um pouco, né, do que é uma condicional, eu tenho uma condição, se eu tiver, se essa condição for verdadeira, eu vou executar aqui um conjunto de instruções. Se não, se essa condição não for verdadeira, eu posso executar outro conjunto de instruções. E eu poderia efetuar outros testes aqui, no senão e assim por diante. Isso aqui nós já vimos, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em condicional, revisitem a aula de condicional, marque um plantão de dúvida, mas não fiquem carregando dúvidas. Carregar dúvidas não é bom, porque depois vai avolumando e vocês ficam passando apuro sem necessidade. Bom dia, Enzo. Então, pensando no Arduino. Um circuito básico do Arduino, né? Então, se eu pressionar, se o botão estiver pressionado, eu ligo o LED. Se não, eu desligo. Eu poderia pensar o seguinte: se o botão for pressionado, eu mudo o estado LED. Então, isso é possível de ser feito no Arduino também. Então, se o LED estiver ligado, pressionei o botão, ele desliga. Se o LED estiver desligado, vai ser ligado. Se o LED estiver ligado, ele vai ser desligado. Então, são possibilidades que eu tenho no Arduino. Então, veja, se botão pressionado, nesse cenário, ligar LED. Se não, desligar. Como ficaria isso no C++? Então, o comando C, a palavra C em inglês é if, certo? If. Daí nós temos o nosso modo de fazer condição, né? Então, digamos que botão fosse uma variável, né? Que armazenou o estado, a leitura, né? Do botão, igual a high, porque quando nós temos aí um botão pressionado, ele pode estar high, então, dependendo de como eu monto o circuito, ele pode estar high, quer dizer que está passando corrente naquele botão, foi fechado o circuito, o botão, pelo pressionamento dele. Daí, o que eu vou fazer? Vou fazer um digital write, LED, high, então quer dizer, estou acendendo o LED. Se não, então vejam aqui o nosso senão, a palavra senão é else. Professor, então se eu fosse colocar uma outra condicional aqui, seria else e na frente um outro if? Sim, exatamente. Então, se eu quisesse fazer uma outra condicional aqui, else na frente if, do mesmo jeito que nós fazemos aí no Portugal Studio. Então, vejam que a única coisa que mudou do Portugal Studio é que nós estamos agora em inglês. Camila, avisa para a Rubio ficar tranquilo. Nós estamos gravando a aula, depois nós vamos disponibilizar essa aula no Moodle, né, como nós fazemos toda semana, e daí vai ter também
subir lá no Moodle uma lista de exercícios, né? E na hora que ela entregando a lista, eu coloco a presença pela entrega da lista, como nós sempre fazemos, né? Então, quando vocês não conseguirem assistir a aula, fica tranquilo, assistam a gravação da aula pelo disponível lá no Moodle, né? E façam a lista e depois nós modificamos aí a questão da presença pela entrega das listas de exercício, né? Aproveitando a oportunidade, falando nisso, uma série de coisas, a semana que vem nós vamos fazer aí, ter que fazer com vocês aí uma avaliação, nossa avaliação mensal, né? Então, basicamente, a avaliação mensal vai ser no mesmo formato que nós estamos fazendo aí as novas listas de Arduino. Nós vamos dar um projeto para vocês, né? E vocês vão desenvolver esse projeto aí e entregar o projeto. Então, vai ser uma avaliação nos mesmos moldes que nós fazemos aí na lista de exercícios. Eles vão desenvolver um projeto para a disciplina, certo? Vamos ainda analisar qual o projeto, né? Mas vai ser um projeto aí que vocês vão fazer a construção dele, desde o cálculo de resistores, tudo do mesmo jeito que nós fazemos aí nas listas de exercício. Então, se eu fosse representar o fluxograma, né, do meu programa, então por que eu tenho aqui o loop, né, que é a parte principal do Arduino? Então, nós temos lá o void loop. Então, digamos que no início aqui eu não representei o void setup, eu só representei o void loop. Botão igual a high, né? Se for verdadeiro, eu ligo a lâmpada. Se for falso, eu desligo. E o que acontece? Toda hora eu vou ficar verificando essa condição dentro do meu programa principal aí, dentro do meu void loop. Então, a construção dessa lógica, construção do hardware dessa lógica seria um exemplo, seria esse aqui, né? Então, eu tenho aqui um circuito onde eu estou acendendo um LED e tem um botão, né, para fazer a verificação, né? E o meu código seria esse. Então, criei uma constante LED, né? Seria a porta 8. Criei uma constante botão que é a porta 2. Criei uma variável estado botão, né? Que ela pode ser 0 ou low, 1 ou high. Então, esses estados que essa variável vai assumir quando eu fizer a leitura. Fiz a configuração do pino LED como saída, né, output. Fiz a configuração do pino botão como input, né, porque o pino botão ele vai receber uma leitura, né, se está passando corrente ou não. Daí o que eu fiz aqui? A minha variável estado botão está recebendo um digital read, né? Então eu estou fazendo a leitura de uma porta digital e a minha porta digital é a porta botão. Então ela vai armazenar o resultado dessa leitura. Poderia pôr, em vez de fazer essa leitura com essa variável, para depois, dentro do if, pôr essa variável, eu poderia escrever dentro do if digital read botão igual a high? Posso fazer isso. Então, é que eu gosto, e o professor Eduardo também adota essa prática de fazer bem passo a passo para que vocês entendam o que está acontecendo. Então, nós estamos fazendo a leitura do botão, né, da porta digital, armazenando o resultado dessa leitura dentro da variável, para daí depois fazer a minha condicional. Então, se o botão tiver high, eu acendo o LED. Se o botão
tiver LOL, eu apago o LED. Então, se o botão... Então, aqui é else, né? Então, o botão só tem dois estados possíveis. Ou ele está pressionado, ou ele não está pressionado. Então, ele está high, ou ele está low. Então, por isso, eu não preciso fazer um else if nesse cenário. Porque eu só tenho dois estados possíveis desse botão. Se eu tivesse mais estados, eu faria outras condicionais. Poderia fazer outros else ifs aqui na minha condicional. Então, o mesmo circuito, mas aqui o que vai mudar é a nossa lógica, né? Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu, do mesmo jeito, fiz a leitura do botão, estou analisando aqui a minha condicional está high, aqui eu estou fazendo o que eu falei para vocês. Então, LED, então eu estou, o exclamação quer dizer não, né? Então, quer dizer que eu estou invertendo. Então, digital write LED, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo a leitura, estou lendo o estado da porta LED e estou invertendo. Então, a exclamação está invertendo. Então, aquela lógica que eu falei para vocês. Pressionei o botão. Se o digital write LED aqui tiver como high, eu vou deixar como low. Então, apaguei, estava aceso, apaguei. Se o digital write LED for low, eu inverti, vou deixar para high. Então, quer dizer, estou fazendo a inversão do estado da porta. Então, essa exclamação aqui, o não, ele serve como um inversor aqui do estado da porta nessa instrução. E estou dando um delay aqui de 1 segundo. Então, isso aqui, essa condição aqui vai ser analisada por dentro de a cada segundo. Então, essa é a lógica. Entenderam essa segunda lógica, pessoal? Sim, Pro. Beleza. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, aqui nós temos aqui um terceiro circuito, né? Então, também com um botão. A única diferença é que agora nós vamos usar um buzzer, uma pequena sirene aqui, certo? Então aqui tem algumas coisas de particularidades para usar um buzzer. Nós vamos ter até uma biblioteca própria para isso, né? Então eu criei aqui uma constante aqui para a porta digital 7 chamada buzzer. Criei uma constante aqui para a porta 3 chamada botão. Criei uma variável, né, em leitura. Estou fazendo a configuração das portas, né? Então estou falando que a porta buzzer é uma porta de saída. Estou falando que a porta botão é uma porta de entrada. Estou fazendo aqui um digital write do botão, né, e armazenando leitura. Lembrando, né? Então eu poderia, em vez de ter essa variável leitura, fazer digital write, o digital read, botão para armazenar variável de leitura, eu poderia colocar aqui dentro do if, em vez de leitura, eu poderia colocar digital read botão igual a high. Isso funciona do mesmo jeito, gente. Então, se vocês fizerem isso, vai funcionar do mesmo jeito. Então, após a aula, eu vou subir os slides, baixem os slides, implementem os exemplos, modifiquem, façam essa modificação que eu falei para vocês irem explorando as coisas aqui dentro dos exemplos, para vocês irem fixando, se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Então, aqui, aquilo que eu falei para vocês, nós vamos usar uma biblioteca específica, né? Então, essa biblioteca específica para o buzzer, eu tenho
uma função para o buzzer, uma função chamada tone, certo? Então, a função tone, o que ela faz? Eu tenho que indicar qual a porta digital que o meu buzzer está ligado. Então, a porta digital que o meu buzzer está ligado é a porta 7, né? Como nós já vimos aqui. Qual a frequência em hertz que o meu buzzer vai vibrar, né? Então, qual é a frequência de vibração dele? Então, 1500 Hz. E por quanto tempo ele vai vibrar? 100 milissegundos. Então, a função tone, ela precisa da porta digital que você está usando, a frequência em hertz que o buzzer vai vibrar e o tempo que ele vai vibrar. Então, vocês podem depois também fazer aí brincadeiras aqui, tanto na frequência quanto no tempo de vibração. E aqui eu tenho a mesma lógica, né? Então, se o botão não tiver pressionado, né? Eu tenho a função no tone, né? Então, é a função que desliga o buzzer. Então, a função no tone, a única coisa que ela vai receber como parâmetro é a porta digital que o buzzer está ligado. E o tempo também aqui de espera para ir para a próxima instrução. Dúvidas aqui, pessoal? Beleza, então vamos para o próximo. Por enquanto não, professor. Beleza. Vamos ver aí, a partir de outubro, né? Já estamos começando organizar a volta parcial aí, né? Principalmente para as disciplinas que têm práticas, né? No IF. Então, nós pensamos, né, na disciplina de lógica de vocês fazerem a montagem prática desses circuitos, né? Vocês terem acesso aí aos Arduinos para vocês montarem fisicamente os experimentos que nós estamos propondo aqui, que vocês estão fazendo aí no Tinkercad. Pode falar, Gabriel. Eu tenho uma dúvida que não é necessariamente sobre. É que agora que você comentou isso, professor, tipo, a dúvida não era sobre o conteúdo da aula, era mais sobre isso, por exemplo, tipo, quando a gente puder ter a aula presencial, assim, por exemplo, como que a gente faria para, tipo, porque tem o Arduino que é algo físico, né? Sim. Uma peça, assim, tipo, como que a gente iria lidar com o C++? Daí você tem no computador, entendeu? Você tem a IDE Arduino. Na primeira aula lá que nós falamos de Arduino, eu mostrei para vocês a IDE Arduino, certo? Daí na IDE Arduino, você conecta o Arduino via cabo USB no computador. Daí você vai configurar para que a IDE reconheça o Arduino que está conectado no computador, né? No caso do Windows, você vai ter que indicar a porta que o Arduino está conectado, e daí você vai fazer o upload do código, né? Então, faz a compilação, ele vai gerar o binário, né? O C++ linguagem compilada, então o compilador ele vai pegar tudo isso que nós escrevemos, vai gerar, vai testar, ver se está tudo certo, se não tem nenhum erro de sintaxe, nenhum erro de semântica, né? Então, o erro de sintaxe eu escrevi a palavra errada. Erro de semântica é a minha expressão faz sentido. Então, por exemplo, essa expressão leitura igual a digital read botão faz sentido, beleza. Ele verifica tudo isso. Se tudo isso tiver certo, ele vai gerar um binário e vai mandar para o Arduino vai começar a funcionar. Mas não se preocupe, porque tudo isso nós vamos fazer na prática lá. Então, por exemplo, voltamos para as práticas presenciais, o que nós vamos fazer? Nós vamos no laboratório,
vamos lá no laboratório de Arduino, nós estamos montando um laboratório de Arduino, um laboratório específico, e nesse laboratório específico de Arduino vai ter impressoras 3D, vai ter máquina de corte laser, vai ter uma série de equipamentos lá que vocês vão poder usar em projetos, né? Então, eu tenho um projeto lá e parte do meu projeto eu vou usar Arduino, vou fazer um conjunto de peças utilizando o 3D, vou precisar fazer corte laser, tudo isso vocês vão ter à disposição lá nesse laboratório novo que nós estamos começando a montar. Recebemos os equipamentos, né? Recebemos todos os equipamentos lá e agora nós estamos começando a estruturar o laboratório, né? Então, fazer parte de instalação elétrica, fazer todo o processo para que vocês tenham acesso a esse laboratório. Mas mesmo que nos primeiros dias que vocês retornem, o laboratório ainda não esteja pronto, nós já temos espaço lá. Geralmente a gente usava aquele laboratório que tem a mesa de reunião no meio, né? O laboratório E, para fazer as montagens e pôr os códigos no Arduino. Mas isso aí nós vamos fazer, vocês vão pôr a mão na massa e entender como isso funciona. Então, basicamente, o que você precisa? Você precisa de um computador que tenha a IDE Arduino instalado. Quando você conectar o Arduino no computador via USB, você vai configurar na IDE Arduino ou a porta que ele está conectado, né? Vai aparecer lá na IDE Arduino a lista de portas. E você vai configurar, vai indicar qual porta que ele está conectado e depois você vai subir o código. E vai ver funcionar na prática o projeto. Beleza, Gabriel? Beleza, professor, obrigado. Nada. E do mesmo jeito que nós tínhamos no Portugal Studio o Escolha Caso, lembram do Escolha Caso? Então, a palavra escolha, em inglês, uma das possíveis traduções da palavra escolha seria o switch. Né? Então, o switch switch case. Então, escolha caso, switch case. Então, é a mesma ideia, né? Nós temos switch e o nome da minha variável e os possíveis valores dela indicados através da instrução case, né? E lá no Portugal Studio nós tínhamos o pare, aqui vai ser o break. Então nós temos essa estrutura aqui, né? Switch, o nome da minha variável, né? Daí abro chaves, case, o valor. O valor aqui ele só pode ser do tipo inteiro ou do tipo char. Então, só o tipo int e o tipo char que ele vai aceitar aqui como um valor. E os comandos que eu quero executar. Terminei os comandos, eu dou a instrução break. Em vez de ser a instrução pare, eu dou a instrução break. No outro caso, lembra que nós tínhamos outro caso? Nós temos a instrução default aqui. Então, a instrução padrão. Nada disso deu certo, eu tenho uma instrução padrão, default. Então, default padrão. E os comandos e break. Então, mesmo no default, eu tenho que colocar um break aqui. Aqui, eu pus tudo isso que nós conversamos, né? Então, só aqui, esse quadro aqui do lado, é só para relembrar aí, ser uma lembrança para vocês aí de tudo que nós já conversamos aqui. Tenho um outro circuito, né? Fiz um circuitinho aqui com quatro LEDs, né? Circuitinho simples. Daí criei as minhas constantes, né? Como eu quero mostrar uma mensagem na minha saída, né? No meu monitor serial, então serial begin 9600, né? Então vou ter uma taxa de transmissão de 9600 bits por segundo.
configurei o LED 1 para output, LED 2, os 4 LEDs estão configurados aqui, né? Então, aqui eu estou verificando serial.available. Então, eu estou verificando se a minha serial está disponível, está pronta. Se ela estiver pronta, eu vou digitar uma letra, né? Então, aqui eu estou fazendo, quando eu faço digital read, se eu abrir a minha porta serial, eu vou fazer uma leitura. Deixa eu até abrir aqui, ver se eu abro a prática aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que, Cauane. Qualquer coisa, a parte que você perdeu da aula, você assiste no vídeo depois. Não tem problema nenhum. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos compartilhar com vocês aqui a minha tela. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, Perão. Beleza. Então, vamos abrir o código aqui, né? Então, aqui, o que eu fiz? Estou verificando se a porta serial está disponível, né? Se tiver disponível, a comunicação serial estiver disponível, vou fazer a leitura, né? Vou fazer a leitura de algo que eu digite aqui, ó. Então, se eu digitar aqui, ó, texto input, né? Daí, se eu digitar 1, ele vai acender o primeiro LED. Se eu digitar 2, assim sucessivamente. Então, ó, vamos iniciar a simulação, né? Então, ó, veja o que é aqui, ó. No default, eu fiz aqui, valor, a variável LED incorreta. Então, juntei valores, eu fiz a concatenação. Então, no Portugal Studio, ele poderia concatenar o conteúdo de uma variável e uma mensagem usando vírgula. Na variação do C++ do Arduino, nós não temos essa possibilidade. Então, o que eu faço? Print, né? O valor, daí eu já deixei um espaço em branco, daí eu uso o serial print a variável, daí eu deixo aqui um println. Por quê? O println ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir essa linha e depois saltar para a próxima. Então, ele vai ter um espaço, imprimir essa linha e saltar para a próxima. Então, vamos começar aqui a simulação. Iniciando a simulação, está todo mundo apagado, ó. Vou mandar um. Enviar. Acendeu o LED aqui. Mandar 2 agora. Enviar. Tocou o LED. Então, ó, veja aqui o que ele está fazendo. Ele está fazendo essa verificação. Se a variável LED for igual a 1, ele acendeu o primeiro LED. Entrei de novo aqui. Fiz a leitura novamente aqui. Mandei 2, ele acendeu o segundo LED. Vamos mandar o 3, então.
3, acendeu o terceiro LED. Se eu mandar o 4, acendeu o quarto LED. Vamos mandar um 6. Vou dar enviar. Valor 6 incorreto. Então, ele pegou o conteúdo da minha variável aqui, né? Variável LED. Escreveu valor 6, né? Que foi o que eu informei da variável LED. Incorreto. Vamos informar um outro valor aqui. 9. Vocês vão ver que ele vai escrever na próxima linha. Por quê? Porque eu tenho um println aqui, ó. Entenderam? Então, o ln aqui é para que depois que for impressa a mensagem, ele gere, vá para a próxima linha. Então, aqui nós fizemos a experiência prática, né, de uso aqui do Suitcase. Então, vejam que tem a mesma estrutura, né, do escolher a casa. Então, em vez de escolha a palavra suite, tenha a variável dentro do parênteses, abram a chave, fecham a chave, e no final de cada case eu tenho um break. E a única diferença é que toda linha tem um ponto e vírgula. Beleza? Diga, Gabriel. Ah, não, nada, professor. Eu só ia perguntar, tipo, então se eu poderia escrever um monte assim daquele serial print, tipo, um monte desses separados que eles ainda estariam na mesma linha, a menos que eu escrevesse um serial print LN, né? Exato, exato. Se você deixar só serial print, ele vai ficar, quer ver? Eu vou até fazer aqui, modificar o código aqui para você para a simulação, apagar aqui. Vou tirar esse LN aqui, deixar só com print, você vê o que vai acontecer. Vou iniciar a sessão. Eu já vou mandar os valores errados. Então, vou mandar 7. Valor incorreto. Vou mandar 9. Aí, ó. Vou mandar 8. Então, veja como eu não tenho LN, ele só vai fazendo na frente. Então, para que haja a próxima linha, eu tenho que ter aqui, ó, LN. Esse println funciona também na versão original do C++, na versão clássica, né, do C++, né, quando a gente está programando aí para outros ambientes, né, que não seja o Arduino. Então, agora, se eu mandar um 9 aqui, foi numa linha, se eu mandar um outro, foi na outra linha, se eu mandar um 7, foi na outra linha. Por quê? Por causa desse LN aqui. Beleza? Beleza, professor. Ah, então, funções, né? Então, lembra que eu falei para vocês que nós, no Arduino, nós consumimos inúmeras funções prontas que os desenvolvedores já criaram para nós, né? Então,
quando eu uso lá o print, println, serial available e outras funções, eu estou consumindo funções que alguém já desenvolveu e disponibilizou dentro da biblioteca aí da linguagem, certo? Ou quando eu faço um include, eu estou colocando mais funções, né? Então, hoje, nós vamos ver como nós desenvolvemos funções dentro do nosso próprio código. Qual é a ideia da função? Além de tornar a programação mais simples, é de escrever menos. Então, quando você detectar que num determinado código você está escrevendo muito as mesmas instruções, essas mesmas instruções, ou você pode, dependendo do contexto, colocá-las dentro de uma estrutura de repetição, para diminuir o número de instruções que você está escrevendo, ou você pode criar uma função e no local que você iria utilizar aquele conjunto de instruções repetidas, você pode fazer a chamada da função. Então, a função tem essa utilidade, né, de você deixar o seu código mais limpo, facilitar aí a sua programação. Então, no caso, os desenvolvedores de hardware muitas vezes disponibilizam bibliotecas que nós podemos utilizar nos nossos códigos justamente para ficar mais fácil a manipulação do hardware. E aqui, nós vamos aqui olhar um pouco, lembrando aqui da matemática, não sei se vocês já viram, mas eu sei que vocês vão ver, né, na matemática. Então, a função, como está definida aqui, nós podemos dizer que ela é uma ferramenta do tipo caixa preta, onde eu passo um conjunto de valores, esses valores são manipulados e eu recebo uma saída desses valores. Então, eu quero saber aí a integral de dois números, ou uma integral de um número qualquer, ou de uma expressão matemática. Eu passo o conjunto de números, vai ocorrer uma série de operações matemáticas e vai se sair um resultado. Então, basicamente é isso que é uma função na matemática. Vocês vão explorar aí na matemática, né? Eu creio que vocês vão entrar ainda esse ano em funções, né? Então, vocês vão ver que o que nós fazemos na computação é automatizar um processo, um conceito da matemática. Então, basicamente aqui, só para ilustrar, né, nós temos aqui o meu conjunto de dados, né, o meu conjunto de parâmetros, né, então o que eu passo para a função lá. Então, por exemplo, quando eu falo digital write, passo a porta e passo high ou low. Então, a porta e high ou low são os meus parâmetros. Então, eu passo os parâmetros para a minha função e a minha função devolve o quê? No caso do digital write, ele me devolve se a porta ligada ou a porta desligada. Então, aqui vejam que há uma transformação dos parâmetros que eu passei para a minha função para que saia outra coisa aí como saída do outro lado da minha função. Então, tem uma função, né, f de x aqui, né? Então, a função f de x, internamente, ela vai ter uma operação de somar 2 a um número qualquer. Então, por exemplo, se eu passar f de 10 aqui, né? Então, em vez no valor de x for 10, então f10, o que vai sair para mim aqui como resultado vai ser 12, porque na hora que a função for executada, ele vai pegar aqui o valor de x, no caso 10, somar 2 e sair como 12. Então, uma função, ela pode, dentro da matemática, ela pode fazer qualquer operação,
Depende do que você implementou aqui. E dentro de uma função, mesmo na matemática, pode haver condicional dentro da função. Então, a matemática também usa a condicional. Então, vocês vão perceber que muito do que nós fazemos dentro da computação é fruto do conhecimento matemático. Então, aqui uma definição, né? Mais computacional, né, do que uma função dentro do Arduino, e essa definição pode se estender a qualquer linguagem de programação, né? Então, nós pomos aqui a definição, né? É um bloco de código que realiza uma série de comandos pré-definidos. As funções são muito utilizadas porque elas facilitam a leitura do seu código e evitam repetirmos muitas vezes o mesmo item do nosso código. Então, evita você ficar repetindo, fazendo várias vezes o mesmo trecho de código. Lembrando que eu posso fazer chamada da função em qualquer lugar. Então, se eu olhar aqui, ó, vamos olhar aqui esse código, ó. Esse código aqui está se repetindo várias vezes, né? Ó, isso aqui está igual aqui. A única coisa que está mudando é quem está high e quem está low. Eu poderia pensar numa função para, em vez de todo break eu estar pondo essa repetição de código, eu poderia fazer uma função que tivesse esse código dentro dela. E como eu tenho que passar o estado das minhas 4 portas, a minha função poderia ter 4 parâmetros de entrada para indicar qual porta estaria acesa. Beleza? Então, só uma dica. Vocês poderiam depois pensar esse código aqui, como que eu transformaria essas 4 linhas aqui numa função. Então, aqui, como que eu construo uma função? Eu digo qual tipo de dado que essa função vai me retornar. Se essa função não me retorna um tipo de dado, então, no caso daquelas instruções lá de acender um determinado LED, que lá não me retorna um tipo de dado, eu simplesmente só faço uma ação. Então, é uma função sem retorno. Então, esse tipo de dado, no caso de uma função sem retorno, ele vai ser void. Eu vou ter uma função do tipo void. O nome da minha função, então, por exemplo, o digital write lá é o nome da minha função. Então, quem escreveu a biblioteca básica da linguagem Arduino escreveu uma função chamada void digital write. E dentro dela, ele escreveu o que tinha que ser feito. O tipo de parâmetro, né? Então, eu tenho que deixar explícito aqui o tipo de dado que eu vou usar para os meus parâmetros. Lembrando que se for um tipo só para todos os parâmetros, eu posso declarar esse tipo uma vez. Se for mais de um tipo, para cada tipo diferente, eu vou separar aqui o tipo. Então, geralmente vai ter o quê? Quando eu tenho mais de um parâmetro, cada parâmetro vai ser separado por vírgula. As minhas instruções, certo? Normais. E aí, todas as instruções que eu tenho na linguagem de programação podem ser utilizadas aqui dentro. Então, aqui, peguei uma função do tipo inteiro. Aqui
pus o nome, geralmente a gente tenta pôr um nome menor. Outra boa prática de programação, quando eu tenho um nome composto, a primeira letra de cada parte da composição do nome é em maiúsculo, né? Ou, às vezes, dependendo se vocês olharem no Arduino, a primeira letra é minúscula e a segunda é maiúscula. São algumas técnicas. Essa técnica aqui, de a primeira letra da composição do nome da função em maiúscula, é chamada de camel case, de camelo mesmo, né? Então, camel é o camelo em inglês. Então, o camelo não tem as corcovas, então por isso que eles chamam de camel case, esse tipo de sintaxe, né? Daí, ó, vejam que eu tenho a variável x e y, né? Então, int x, vírgula, int y. No caso, como as variáveis são do mesmo tipo, eu poderia omitir esse int aqui, eu poderia pôr int x, y, não precisaria, mas aqui está completa, porque se eu tivesse um int aqui e um double aqui, eu poderia pôr int x, double y, aqui é algo que nós vamos ver e utilizar aí na construção de nossas funções, né? E essa função, ela tem um retorno, né? Então, como ela tem um retorno, por isso ela é um int. Então, o int resultado é a minha variável interna da minha função. Então, aqui a minha função, ela tem uma variável interna chamada resultado. Resultado é o result aqui, né? Então, o result vai receber a operação x vezes y. E para que eu faça o retorno da minha função, eu vou colocar return result. Ah, mas então essa função eu teria que fazer igual nós vimos lá anteriormente, né? Então essa função, como ela retorna algo, nós teríamos que usar essa função igual está aqui, ó. char_led igual a serial read. Então, como essa função tem retorno, eu tenho que ter uma variável aqui que recebe o retorno da função. Então, quando eu faço essa chamada aqui, quando uma função tem retorno, necessariamente essa função vai retornar um valor para uma variável. Então, essa função aqui, ela vai retornar o valor para uma variável. Então, vamos fazer o exemplo aqui, né, da criação de uma função, para vocês verem como pode ser feita uma função no Arduino. Então, vejam aqui que eu criei uma função aqui chamada void_light. Na void_light eu coloquei um parâmetro chamado por, do tipo int, e criei um parâmetro int intensidade, certo? Então, eu quero usar a porta, vou usar uma porta PWM, né? Porque eu vou controlar a intensidade aí do sinal PWM. Então, por isso, nós fizemos a porta e a intensidade. Então, essa light, o que eu vou fazer dentro dela? Eu vou fazer um analog write, né? Vou escrever na porta, e na porta que eu informar aqui, e a intensidade. Então, essa aqui é a minha função. Então, vejam que eu fiz uma função onde eu posso acender um LED com uma determinada intensidade. Então, aqui eu defini o LED lamp, né? Então, fiz a definição. Depois da minha definição de função, eu usei o void setup. Então, o pinMod no void setup do lamp, eu falei que o lamp é um output. E vejam que eu fiz aqui, ó, várias chamadas. Então, ó, o nome da minha função, light, o parâmetro aqui, o primeiro parâmetro inteiro, que é a minha porta, eu estou usando lamp, que eu defini como 3, então ele é um valor inteiro. E o valor de intensidade eu estou passando aqui numericamente.
Então, aqui, ó, intensidade 0, intensidade 5, 55, estou chamando aqui com diferentes intensidades. Então, o que vai acontecer nessa repetição aqui? Ele vai apagar e vai acendendo progressivamente aqui através das chamadas da função. Ah, poderia fazer numa chamada só ele ter esse processo usando uma repetição dentro da minha função? Poderia. Então, são coisas que nós podemos aí ir explorando dentro da função. Então, vejam que função eu posso fazer muitas coisas. Então, aqui, só para deixar maior, né, para vocês enxergarem melhor, criei a minha função, configurei a minha porta e fiz as diferentes chamadas aqui com diferentes valores da minha função. Pessoal, dúvidas? Então, eu vou subir a lista de exercícios, né? Então, uma lista para vocês lá. Aí nós vamos ficar aí de plantão até às 10, né? Se vocês quiserem começar a fazer a lista e tirar alguma dúvida. E se precisarem mesmo depois, vocês entrem em contato com a gente. Temos os plantões de dúvidas aí nos horários normais, tudo bem? Tá ok, pronto. Muito obrigado pela aula. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado.